Dando continuidade, então, ao item 2 do conteúdo, né, ligantes biológicos, grupos prostéticos e seleção de metais, nós já vimos na aula anterior os ligantes biológicos e grupos prostéticos, e hoje a gente começa a falar sobre seleção de metais. A seleção de metais, ela cai um pouco naquela história da biologia de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, a seleção natural, né, os sistemas biológicos que nós conhecemos hoje, e quando eu falo sistema biológico, relembrando, é sempre envolvendo todos os sistemas biológicos, não só o humano. Esses sistemas biológicos têm metaloproteínas, por exemplo, enzimas que tenham grupos prostéticos com metais. Esses metais, eles foram selecionados, foram eles que determinaram os ligantes, ou foram os ligantes que determinaram que metais eles selecionariam, certo? Então essa é a história do tal do ovo e da galinha. Na verdade, assim como na área biológica já está respondido quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, aqui também é fácil de entender se você levar em consideração a evolução da vida, como que a ordem cronológica do surgimento da vida, certo? Então nós vamos abordar desse modo para entender por que foram, na verdade, os metais e as propriedades químicas dos metais e, obviamente, dos ligantes em conjunto, é que determinaram quais metais seriam mais suscetíveis ou mais indicados para aqueles ligantes que foram formados primitivamente ou primordialmente, certo? Então nós vamos começar, para entender isso mais ou menos, ver os parâmetros que são 4 parâmetros que são determinantes para seleção de metais para sistemas biológicos. Esses parâmetros são tanto evolutivos quanto intrínsecos dos metais. E falar depois, no tópico seguinte, da estabilidade de compostos de coordenação. E essa estabilidade, a gente viu alguma coisa de estabilidade até agora falando sobre a relação entre a estabilidade e o tipo de ligante, né, monodentado, bidentado, etc., e a força de campo, mais ou menos, certo? Mais ou menos a gente começou a falar isso daí e relacionou isso. Quanto mais forte o campo, quanto maior o desdobramento do campo cristalino, né, ou seja, quanto mais esse ligante aumenta o ΔE dos orbitais d, mais estável seria esse composto. E como que nós avaliamos essa estabilidade ou como nós interpretamos essa estabilidade em função de outros parâmetros que também são importantes, como entalpia, a entropia, que também nesse caso é muito importante, nós vamos falar desse conceito, a cinética, que é a velocidade com que existe, né, a troca desses ligantes, por exemplo, quando você tem a série espectroquímica, essa troca é rápida ou é lenta? Isso depende de qual a nova configuração energética, para qual nova configuração energética esse composto está indo. E labilidade, que mais ou menos adiantando o conceito, né, o quão fácil é fazer essa troca. Não a velocidade, mas quão fácil é fazer essa troca. Então esses parâmetros também qualificam e quantificam a estabilidade desses compostos, vão ser abordados. Então, como eu disse, né, a primeira pergunta que se faz quando você vê metais em sistemas biológicos é quais características desses íons foram selecionadas por esses sistemas biológicos, né? E como eu disse, na verdade, essa pergunta às vezes ela não está corretamente colocada, porque a ideia seria assim, quais sistemas biológicos, a quais características de sistemas biológicos esses íons metálicos levaram, certo? Eles originaram que características em sistemas biológicos? De novo, é a história do ovo e da galinha. Mas, de qualquer modo, nós vamos ver que, às vezes, você percebe realmente que é o metal, às vezes, que determinou o sistema biológico, porque ele já estava inicialmente lá, e o sistema biológico, na seleção natural, eram aqueles metais que tinham disponíveis, e se a molécula desenvolvida, né, sintetizada, ou que surgiu aqui, a parte de ligante, a molécula, quando eu falo ligante, tinha as características para interagir com aquele metal, ela ia ser selecionada, ela sobreviveria ao processo de seleção natural.
Se ela não tivesse, ela não iria adiante no processo de seleção natural. Então é por isso que às vezes fica essa questão se foi o sistema biológico realmente que ele selecionou o metal que definiu o sistema biológico. Tá? Mas são 4 características. A primeira delas é abundância e disponibilidade. É óbvio que se a gente pensar na variedade e na quantidade de sistemas biológicos que nós conhecemos nesse planeta hoje em dia, você tem, se você fosse pensar em termos de seleção natural e evolução principalmente, você só conseguiria ter essa variedade baseada normalmente no mesmo tipo de princípio. O que é o princípio? Você vai construir sistemas biológicos que têm moléculas muito semelhantes, proteínas, carboidratos, lipídios, e essas moléculas interagem com os metais. Então, para você construir essa diversidade toda e essa quantidade, você tem que ter quantidade de material para que você possa desenvolver tudo isso. E essa é aí que a gente fala de abundância. Então, você só vai construir se fosse você que teria que desenvolver, ou tinha intenção de desenvolver sistemas biológicos, né? E aqui a gente não está falando nada de criacionismo, você iria escolher, obviamente, aqueles materiais que seriam mais abundantes no local onde esses sistemas iriam se desenvolver. E a segunda é a disponibilidade. Quando a gente fala em disponibilidade, significa principalmente esses íons metálicos, eles têm que estar livres, eles não podem estar fixos num outro sistema que é difícil de você tirar de lá. Então, a disponibilidade aqui, basicamente, significa solubilidade, eles teriam que estar solúveis, né, ou disponíveis de uma maneira ionizada, não em compostos que seriam difíceis, né, de você tirar eles de lá, no sentido que você teria que quebrar ligações químicas para poder retirar eles de lá. O segundo é o comportamento químico desses metais, ou, nesse caso, o comportamento ácido-base em relação ao ligante. E a gente usa o conceito de Pearson para entender. Então, se esse metal, obviamente, nós vimos que os cátions metálicos, eles têm um comportamento de ácido, eles são ácidos, certo? Depende da situação, mas nessa situação de pressão atmosférica, temperatura, mais ou menos, sistemas biológicos e meio aquoso, eles são ácidos, e eles vão ter que ser classificados como duro, moles ou intermediários de Pearson. Então, esse comportamento dele em relação a ácido-base, em relação ao ligante, que aqui também vai determinar que tipo de ácido de Pearson ele é, duro, mole ou intermediário. Isso define que tipo de bases de Pearson ele vai interagir. E se você tiver bases de Pearson primordiais, ou seja, aquelas primeiras bases que foram ligantes, né, que foram sintetizados ou trazidos para cá, elas teriam certas características, e isso limitaria ou determinaria quais os metais disponíveis na época poderiam interagir com esses ligantes e daí entrar no processo de evolução e seleção natural. Então, a disponibilidade deles, né, o comportamento ácido-base e a disponibilidade estão relacionados. O terceiro é o tamanho. Especificamente a gente fala do raio iônico, mas na verdade não é só o raio, sempre ele vem junto com a carga, certo? Que não é só o raio que define isso. Mas o raio tem um papel importante, nós vamos ver, porque ele também define que ligantes ele pode se ligar. Porque se você pensar na construção de uma molécula biológica, de uma proteína, ela construir grupos, né, ou associações de grupos para poder estabilizar um cátion metálico numa certa região da molécula, a geometria da proteína, definida pelos orbitais atômicos ou moleculares, né, dos átomos e grupos moleculares que constroem essa proteína ou que fazem parte dela, essas distâncias possíveis, né, para fazer essas ligações, imagina ligantes polidentados, não monodentados. Então, se você tem 3 ou 4 nitrogênios, por exemplo, próximos para poder ligar um metal, se for uma proteína, né, os próprios estruturas do aminoácido vão ser limitantes para as distâncias que esses nitrogênios podem ficar. E aí, se for uma distância muito grande, não cabe um cátion muito pequeno. Então, ele não vai selecionar um cátion pequeno. Se entrar um cátion grande, né, esse cátion grande vai definir qual tipo de reação que aquela proteína com esse metal junto podem fazer.
porque a característica, aí volta para a característica de comportamento também ácido-base dele, certo? Então o raio iônico também, em conjunto, né, com a geometria e as características dos grupos moleculares com quem ele vai interagir, das moléculas biológicas, define também o que aquela molécula vai fazer no final das contas. E por último, a compatibilidade, justamente a função, né? A compatibilidade que ela vai desempenhar, esse íon metálico vai desempenhar. Qual é a compatibilidade com o quê? Se você tiver uma proteína que você tem um íon metálico nela, esse íon, por exemplo, é duro, certo? Ele vai estar definido, então, que a interação que ele vai fazer naquele sítio, se for uma enzima, é interações com ligandes duros. Então, você só vai ser compatível com aquela função íons ou cátions metálicos duros. Então, ele tem que ter essa compatibilidade. E isso vai depender das propriedades redox dele, né? Relacionado também à labilidade e inércia, a energia de estabilização do campo cristalino, geometria de coordenação e etc. Nós não vamos ver todos esses daqui, né? Nós vamos ver a energia de estabilização do campo cristalino e labilidade e inércia. Tá? As propriedades redox nós não precisamos muito, a gente já viu o que é número de oxidação, essas coisas, e isso daqui vai estar relacionado indiretamente com o raio e a relação carga-raio. Tá ok? Bom, então, começando a história de abundância e disponibilidade. Então, a primeira pergunta é, aonde estariam esses íons? Né? Eles vieram primeiro, obviamente, a gente, no desenrolar ou na proposta, no conceito de evolução da vida na Terra, nós temos que começar lá atrás a própria formação da Terra. E quais eram as condições dessa formação? Da onde vieram esses íons? Então, se você imaginar que você conseguisse visualizar lá o início, a Terra primordial, você teria um ambiente que era muito diferente de hoje. Primeiro que você não teria nada verde, certo? Você só teria... A atmosfera teria uma cor diferente, porque a composição da atmosfera era diferente, inclusive. Você tinha amônia, principalmente aqui nessa representação, o tamanho aqui da esfera está relacionado com a concentração do gás. Você tinha metano, amônia, gás carbônico, bastante, água, monóxido de carbono, nitrogênio também bastante e algum hidrogênio. Né? Você tinha minerais, rochas, né? Isso daqui não se esqueça, a areia da praia um dia foi a montanha, que ela foi sendo degradada por erosão da chuva ou por vento. Isso a gente chama de um processo de intemperismo. O intemperismo é justamente o tempo, né, no sentido não o tempo cronológico, mas o clima, acabar degradando os minerais, as rochas. Então, nessa Terra primordial, você tinha as rochas, que já estavam em processo de degradação pela composição da atmosfera, pela chuva, pelos raios, e você tinha já o oceano formado. A diferença entre formação do planeta e o oceano é pequena, são 100 milhões, 100 e poucos milhões de anos, tá? Mas você já tinha essa quantidade de água aqui e você tinha essa quantidade de água já rica nesses metais, cátions metálicos. Como isso acontecia? O processo de intemperismo proposto normalmente é basicamente o seguinte, você tinha fontes de reações químicas na atmosfera e a energia de ativação necessária vinha, por exemplo, de radiação ultravioleta ou descargas elétricas e assim por diante. Você tem essa e outros tipos de produção desses íons. A gente está vendo primeiro por intemperismo. Então, na atmosfera, você reagia, por exemplo, o CO2 com descargas elétricas, você poderia ativar a formação de várias moléculas. Mas também é aquela uma que você não precisava nem de ativação, certo? Eu falo de ativação, por exemplo, você tem nitrogênio que você poderia reagir com hidrogênio, né? Normalmente ultravioleta, ou própria descarga elétrica. Então, você reagindo o nitrogênio ou hidrogênio com CO2 e nitrogênio, você forma amônia. Né? Você já tinha pouco de amônia que decorria daí. Se você reagir a hidrogênio, gás carbônico e amônia, você vai poder formar também outras moléculas aqui. Então, existia já uma química mais ou menos complexa na atmosfera que gerava tantos compostos orgânicos quanto inorgânicos.
E aquela uma que é natural, por exemplo, se você tinha bastante CO2 e tinha água, principalmente gotas de chuva, a própria gota de chuva dissolvia algum CO2 e formava o ácido carbônico. Então você tinha a chuva ácida que caía sobre as rochas, certo? Era uma solução ácida, fracamente ácida, mas era, de qualquer modo, tinha bastante tempo para isso acontecer. Então ela ia dissolvendo e separando os minerais que tinham nessas rochas. De onde vieram esses minerais? Como a gente já viu lá atrás no curso, esses minerais vieram das estrelas, que depois explodiram, deram os resíduos das estrelas, agregaram novamente, formaram o sistema solar, e estão aqui os elementos que vieram das estrelas formando minerais que são compostos de menor energia, certo? Quando você coloca água com pH ácido, você lixivia, né? Você dissolve e arrasta e vai parar nos oceanos. Então é assim que surgiu, basicamente, boa parte dos cátions metálicos, dos ânions também, dos compostos, fosfato e vários tipos de outros compostos inorgânicos, que foram parar nas águas do oceano primitivo. Então, a riqueza de minerais da água, até hoje, a água do mar é salgada por conta disso, do intemperismo. As rochas vão sendo dissolvidas, seja elas debaixo do oceano, né, ou da própria superfície, da crosta, e vão sendo levados para lá fazendo aquela solução. E na atmosfera você também tinha moléculas orgânicas sendo sintetizadas, a gente vai falar já disso. Então, uma primeira fonte seria esse intemperismo. A outra seriam as fontes hidrotermais, ou seja, lá no fundo do oceano, a crosta terrestre, né, ela não era, ela tinha falhas onde o magma saía também. Então você tinha aqui é o fundo do oceano, certo? E o próprio magma, que é uma rocha derretida, né? Você teria esses minerais não no formato sólido, então seria mais fácil de você ter ele disponível. Aqui a gente tem um magma em 1200 graus, depois você tem uma região de reação aqui, está mais a temperatura menor, mas essa mistura toda ainda não solidificada é jogada, escapa por essa racho, né, ou esses buracos que tem no fundo do oceano e entra em contato direto com a água. Isso daqui está a 2 graus Celsius, lá embaixo, várias atmosferas, né, 11 quilômetros de profundidade ou mais. Então, lá embaixo, você tinha essas chamadas fontes hidrotermais ou fumarolas oceânicas, onde você colocava para fora todo essa riqueza de minerais, né, que estava aqui na formação da própria rocha, e com isso você também, a partir de baixo, também vinha o fornecimento desses cátions metálicos, certo? É importante perceber que na Terra primitiva você não tinha o oxigênio, você não tinha vida ainda que gerava o oxigênio, era muito pouco decorrente da própria composição, às vezes da própria descarga elétrica que quebrava moléculas de água, outros processos mais violentos na atmosfera, mas era pouquíssimo, certo? Então a maioria dos metais estava no estado de oxidação mais baixo, né, porque eles não estavam oxidados. Isso é importante porque na disponibilidade, como eu disse, você tem que ter o quê? Não é só a abundância, mas você tem que ter ele estar disponível. Para estar disponível, ele tem que estar solúvel aqui. Aqui é um gráfico que vai te dar em termos de que é chamado potencial de Goldschmidt, ele te dá a relação entre carga, aqui no eixo X, e o raio, certo? Do elemento, seja ele iônico ou não. Não importa aqui se é raio iônico ou não, mas é carga-raio. E ele vai te dar o seguinte, uma propriedade que surge daí é a solubilidade. Então, se você tiver uma relação carga-raio entre 1 e 3, você vai ser um cátion solúvel. E se você tiver uma carga raio, né, aproximadamente de 10, você vai ser um ânion solúvel. Já esses elementos aqui, nessas condições, eles formam hidróxidos, ou seja, eles já estão ou precipitados, ou eles estão já formando uma molécula, pode ser até um composto de coordenação, normalmente, que já tem uma certa estabilidade. Então, com isso, a relação de carga e raio também que você tem no meio aquoso, também já está te determinando qual é a disponibilidade que você tem. Não em termos dele estar no meio aquoso, ele está, mas quais são os cátions e os ânions que estavam disponíveis para depois
estarem disponíveis para formar, né, as ligações com as moléculas orgânicas que vieram posteriormente. Até hoje, você pode verificar que o que está mais abundante no planeta, na crosta terrestre, ainda são os metais, ou os cátions metálicos, que a gente encontra nos sistemas biológicos. Você não vai ver ósmio, platina, ouro, bismuto sendo selecionado. Hoje esses metais são tóxicos justamente porque eles não fizeram parte da evolução do sistema biológico. Por isso que eles são tóxicos. Mas os elementos metálicos, os cátions metálicos que fazem parte, eles estão sempre naquelas de maior disponibilidade, de maior concentração. Essa escala aqui, que é de abundância, né, de quantidade por milhões de átomos de silício, que é o átomo mais abundante do planeta, em termos da crosta, ela é logarítmica. Então, cada vez que você sai de um para outro aqui, você está indo, por exemplo, daqui você vai para 100, daqui você vai para 1000, para milhão, bilhão. Então, veja que a variação é muito grande. Mas está aqui, ó, oxigênio, sódio, magnésio, potássio, cálcio, ferro, manganês, certo? O cloreto, né? O lítio está aqui em cima também, que a gente usa, nitrogênio, o zinco está por aqui, o níquel, o cobre, o cobalto, mas eles estão sempre nessa região aqui de alta concentração. Então é isso que a gente está falando de abundância e disponibilidade. Ele reflete quais eram os metais que desde o primórdio lá da evolução do planeta estavam disponíveis, né, dentro da água, que é o meio reacional lá padrão, para interagirem com as moléculas formadas. E como que surgiu essa interação? Há muitas propostas hoje em dia, algumas vocês já devem saber, lá da Terra primordial. Quais os lugares mais prováveis que você tinha a possibilidade de ter essas reações para formar as moléculas precursoras da vida, que em princípio, o que seria o mais importante seria a formação, os precursores de RNA. Você tem que ter a formação do código de reprodução, vamos dizer assim, uma molécula que pode se autorreproduzir ou levar informações para isso daí. Então, nesse sentido, aqui tem algumas, né? Aqui é a crosta terrestre da Terra primordial, aqui é o continente. No continente você teria 3 lugares que você teria essas condições, né? Lagoas rasas de água salgada, que você tem temperatura suficiente, porque como ela é rasa, a luz solar pode penetrar e pode aquecer, certo? E ela, na hora que a maré enche ou a maré esvazia, o que você está fazendo é, quando a maré vai embora, formou uma lagoa, ela evapora, aumenta a concentração de tudo que tem lá dentro, aumentar a concentração e fazer ficar mais próximos, aumenta a temperatura, porque tem menos água lá e está mais exposto, e você aumenta a probabilidade de reação. Depois vem a maré, dilui, mas também traz mais elementos, certo? Então, essa daqui é uma das primeiras a serem propostas, né? Os micro-organismos mais antigos do planeta, que são os estromatólitos, que estão lá na Austrália, eles sobrevivem nesse tipo de ambiente. Aqui também vulcões, onde que esses vulcões também fornecem esses elementos, né? Enxofre, partes de oxigênio, partes de compostos de fósforo, fosfato, etc. Então, vários elementos também, cátions metálicos, também são fornecidos. Isso pode ter acontecido também em lagoas de água doce e limpa, certo? Pelos mesmos processos de intemperismo, né? E como parte das moléculas orgânicas, a gente vai ver, foram sintetizadas na atmosfera e trazidas pela chuva, então tanto faz aqui quanto aqui poderia ter acontecido. Geysers, né, também podem ter sido fontes de vida, porque quando eles fazem a erupção, que eles trazem nutrientes de dentro da Terra para reagir com essas moléculas que estão sendo sintetizadas na atmosfera, eles dentro de uma certa região, que pode incluir até uma água limpa aqui, normalmente os geysers não são de água doce, ou se são de água doce, eles têm muitos minérios lá que dão um gosto ruim, ou muito diferente. Toda essa região aqui, que está marcada aqui com essa sombra, é uma região de influência desse geyser, que a temperatura da água é alta, certo? Não se esqueça que ele sobe justamente porque lá embaixo é muito quente. Então aumenta a temperatura, a pressão e pode sair um monte de vapor. Então toda essa região, inclusive, que pode formar essa lagoa de água doce depois, com mais um pouco de água da chuva, também são regiões onde pode desenvolver a vida, né? Ou esse tipo de reação entre essas moléculas.
Como eu já falei que as fontes hidrotermais, hoje sabe-se que existe, né, vida ao redor dessas fontes em condições sem luz, sem alta temperatura, pressões alta pressão, não é atmosférica, mas alta pressão, mas você tem muitos nutrientes e tem muita vida que fica ao redor aqui. Como você está na água e a água está lá a 2 graus, mesmo que aqui saia a 400 graus o que está sendo expelido, poucos centímetros depois já está numa temperatura suficiente para você desenvolver vida, certo? Procura fontes hidrotermais ou, mais específico, fumarolas oceânicas nos vídeos na internet que vocês vão ver vídeos desse tipo de vida, crustáceos, micro-organismos, um monte. Há mais dois, né, um que a gente já falou, que é a panspermia, que existe uma chance grande de parte dessas moléculas serem trazidas por cometas, né, dentro de núcleos de cometas e meteoritos, que sobreviveram à entrada na atmosfera, caíram no oceano, porque a maior parte naquela época o oceano, o continente estava todo concentrado numa parte só do planeta, e com isso foi diluído lá, os meteoritos foram corroídos e liberados. E houve uma quantidade enorme. Mais de 30% da água do planeta, em princípio, vieram de cometas, né? Era gelo que veio do espaço, que caiu aqui e derreteu. E há até uma proposta que, se for descoberta, detectado vida primitiva em Marte, quando for oportuno a gente conseguir detectar isso, que acredita-se que pode ter vindo de Marte, quando um meteorito acertou, arrancou um pedaço de lá e ele caiu na Terra. Então, isso também há essa possibilidade. Mas as mais aceitas e mais prováveis são dessas das lagoas e das fontes hidrotermais que tem até hoje, a gente sabe. O planeta foi formado mais ou menos, né, há 4 bilhões e 540 milhões de anos atrás. Os oceanos, como eu falei, pouco depois, uns 100 e poucos milhões de anos depois, 4,41 bilhões de anos atrás. E os primeiros indícios de vida que a gente tem registrados de forma mineral, em fósseis, e na verdade não são fósseis no sentido de osso de dinossauro, mas são impressões deixadas por micro-organismo. Você tinha uma célula de micro-organismo, morreu, evaporou, dissolveu tudo, mas ele deixou a impressão negativa na rocha lá, ou no minério onde ele estava. São chamados fósseis putativos. Os mais antigos são em rochas que têm entre 4,28 a 3,77 bilhões de anos. Então veja que foi só mais ou menos depois de 130 a 640, depende do qual vocês coloca aqui, entre 130 e 640 milhões de anos só após a formação dos oceanos. Já começou a aparecer sistemas complexos de vida. E para isso, então, foi muito rápido, né, digamos assim, em termos geológicos, a gente está falando, esse desenvolvimento dessa interação entre esses metais ligantes e a formação de todas essas moléculas. Aqui, de novo, né, falando de como que apareceram os ligantes. Então, os ligantes apareceram por reações atmosféricas que vão parar lá dentro dos oceanos, certo? Desse tipo de reação, você tinha lá, lembra? Esses gases que podem ser ativados, essa reação por ultravioleta ou por descargas elétricas, né? Reações entre o CO2, o metano, o nitrogênio, você vai formar ácido cianídrico, que pode reagir com eteno para formar outros compostos de aminas, formarem aminas, que vai lá para dentro, né? Ou outros compostos, esses compostos também podem reagir aqui. E são chamados N-heterocíclicos, ou nitrogênios heterocíclicos, que vão formar esses complexos aqui, olha. O nitrogênio não heterocíclico, a gente já falou deles nos alcaloides um pouquinho. Tá? Então, essa evolução química dos heterocíclicos com nitrogênio, que podem levar a monômeros de RNA, de bases nitrogenadas, certo? Elas foram plausíveis na Terra primitiva por um mecanismo que ela pode ser entregue, por ter sido entregue, né, exogenamente, através de queda de meteoritos, que a panspermia hoje tem cada vez mais adeptos porque tem bastante evidência, ou através das reações na atmosfera, né? Essas reações que eu falei através de ultravioleta e descargas elétricas. Quando você forma esses heterociclos e deixa na água do mar, esses heterociclos podem reagir. Veja que são compostos à base de nitrogênio, são reativos, e eles podem começar a formar esses ciclos aqui. Então, os heterociclos de nitrogênio. Tem alguns que são ácidos, né, como esse daqui, que tem um pKa menor que 3,
né? E eles têm uma característica de que esses nitrogênios, né, por eles serem ácidos, os compostos, eles desativam a possibilidade de ataque eletrofílico desse nitrogênio, certo? Da mesma forma, essas cadeias laterais com carboxílico, volumosas com carboxilatos ou carboxílicos, também diminuem a nucleofilicidade do nitrogênio do anel. E aí, portanto, né, a reatividade desse heterocíclico em misturas complexas. Esses produtos aqui formados a partir dessas descargas elétricas, né, vão reagir amplamente também com cadeias, se você tiver ainda esses compostos na atmosfera, né, pode reagir adultos com a cadeia lateral de carbonila, que pode servir como precursores, justamente aqui, esses precursores de monômeros de ácidos nucleicos. Então, os metais já estavam lá, os ligantes estavam a caminho, seja vindo de fora, sendo através da química da atmosfera, mas na hora que essas moléculas formaram, você vai olhar para elas agora e vai falar, opa, aqui tem um carboxílico, ou um carboxilato, aqui é ácido porque ele está protonado, aqui tem um nitrogênio, uma amina que pode ser um ligante duro. Quais são os cátions metálicos que eu tenho aqui disponíveis agora para poder reagir com essas aminas, certo? Então eles estavam lá já, vieram eles primeiro. A outra proposta também são das fontes hidrotermais. Então, além delas fornecerem os ingredientes, né, os cátions metálicos, basicamente, alguns grupos moleculares, sulfato, fosfato e assim por diante, essas estruturas internas, essas fumarolas ou fontes hidrotermais, são túneis, na verdade, de lava que condensou, certo? Ou seja, ela resfriou e solidificou, e dentro dela tem todo um sistema de circulação lá dentro, de água e de lava e de nutrientes. Então, nesse desenho aqui, esses pontinhos aqui, esses desenhos geométricos, aqui cubinhos ou paralelogramas que tem aqui, sólidos que tem aqui na parede, são os clusters, né, os conjuntos de minerais que contêm elementos metálicos que podem servir de catalisador. Então, se você entra com uma molécula simples aqui, essas superfícies aqui que você tem minerais reativos, né, aqui tem uma legendazinha falando um pouquinho que está em inglês, mas é fácil de entender. Esses minerais reativos, eles podem servir de superfície de reação, ou seja, essas moléculas acabam interagindo com a superfície desses minerais, acabam ficando fixas lá e facilitando as reações. Seja a formação desde micelas de lipídios até reações de moléculas mais complexas, como a gente está vendo aqui. Então, isso ainda hoje está sendo estudado porque essas fumarolas ou essas fontes hidrotermais existem, então continuam produzindo ou reproduzindo, certo? Esses mecanismos até hoje. Então, esse é um processo que ainda existe no planeta, desde lá no início até hoje, e estudando o que sai daqui ou o que está sendo feito lá dentro, dá para entender se aqui houve uma contribuição grande. Está cada vez mais tendo um pessoal aderindo à ideia de que essa região aqui é muito mais provável, por causa da velocidade com que isso acontece. Esse daqui é o processo chamado de elongação de moléculas. Elas entram curtas e saem longas aqui. Então, esse é um reator, é um bioreator, de certo modo, no sentido não de fabricar vida, mas de fabricar moléculas, né, que vão fazer parte de sistemas biológicos. Então, aqui você não só preparava os ligantes, mas ele também fornecia os próprios cátions metálicos para já interagir com esses ligantes. Já podia sair prontinho. Tá legal? O reflexo disso tudo, dessas propostas todas, é que até hoje, se você pega a composição da água do mar moderna, a água do mar provável lá atrás e o citoplasma, né, o líquido dentro da célula, a composição é muito próxima em termos de qualitativas. Em termos de quantitativas, obviamente vai ser diferente, porque aqui é um sistema que tem que ter uma regulação, uma concentração de sais diferentes da água do mar, certo? Então, a atmosfera moderna, ela tem um caráter oxidante, porque ela tem grande concentração de oxigênio em relação ao que havia antes, e a atmosfera primitiva ela era mais redutora ou até inerte, certo?
Tanto que, se você for ver aqui, na água do mar moderno, o ferro, principalmente, ele está disponível em ferro 3+, enquanto que na atmosfera primitiva, ele vai estar como ferro 2+, né? Ou na Terra primitiva, basicamente, não na atmosfera, mas o que tinha lá, tanto nas rochas, porque você não tinha oxigênio para fazer processo de oxidação, e nenhum desses gases aqui são oxidantes fortes o suficiente. Assim como o cobre, era cobre 2+, que a gente tem hoje, e o cobre 1+, que era o típico daquela época. Então, se você for ver, por exemplo, sódio, você tinha hoje 0,4, é um pouco maior que 0,4 antigamente, está próximo aqui, e o citoplasma usa, né, no citoplasma usa muito pouco. Então, tinha disponibilidade e tinha abundância. Então, você usou um pouquinho. O potássio, certo? Hoje utiliza-se muito mais porque a célula vê o potássio como um elemento, a característica dele, principalmente o raio, ele tem a mesma carga do sódio, só que o raio dele é diferente, é bem maior que o do sódio. Então, essa relação também fez ele ter uma utilidade específica e ela precisa de uma demanda maior. Então, perceba que, após a utilização do potássio, ele pode ter vindo a utilização dele depois, já que formou células e já tinha o processo de vida desenvolvido, ou ele tinha uma concentração pequena que foi aumentando. Então, se for você pensar em termos de início, não havia potássio suficiente, você teria que concentrar potássio, certo? Então, veja que ele usa 10 vezes mais potássio do que tem disponível na água do mar hoje e antigamente. Tá legal? Então, isso significa o quê? Que ele tem que ele tem que concentrar isso ou bombeando, então teria que construir estruturas para pôr potássio para dentro e não deixar sair, isso já é mais complexo, mas implica em você formar estruturas que interajam com o cátion metálico, proteínas, certo? Ou você tem que adquirir de outra maneira, né? Se você é uma célula, por isso que pode ter vindo muito mais tarde a utilização do potássio. Se você já evoluiu para um sistema biológico complexo, tipo um animal, predador, ele pode extrair da presa dele, né, ou da alimentação dele, esse potássio a mais que ele precisa, como nós fazemos hoje. O cálcio, né, 10 vezes menor do que era disponível, o magnésio também da mesma quantidade, né, daquela época. O ferro tinha pouco, e eles utilizam-se de 10 a 20 vezes, de 10 a 100 vezes mais do que tinha, né? E hoje tem menos ainda. E se você olhar a maioria desses íons, né, sejam eles ânions ou cátions, você olhando para a disponibilidade, para a concentração da célula do citoplasma e o que tinha anteriormente, basicamente, essa é a coluna que é a mais importante nesse sentido, você consegue mais ou menos acompanhar a história da utilização e do desenvolvimento das estruturas biológicas que lidam com esses cátions metálicos justamente pela disponibilidade, pela concentração que havia na água primordial e que há no citoplasma moderno, certo? Das células modernas eucarióticas, as procarióticas também. Então, nesse sentido, está intimamente relacionado à disponibilidade e abundância desses íons, certo? Como que isso é hoje, né? Como que se obtém isso hoje? Como você faz a aquisição e a transferência desses íons hoje? Ou após a evolução da vida? Continua do mesmo jeito, você tem um intemperismo, certo? Você coloca esses elementos disponíveis, esses cátions, essas moléculas, dentro da água. Como isso daqui está diluído, é como se você vivesse dentro da própria comida. Então, você simplesmente absorve isso através da membrana celular, né? Aí surgem vidas mais complexas que se alimentam desses outros aqui, e o próprio metabolismo desses sistemas acaba interferindo depois na própria química atmosfera, como foi que aconteceu. Então, em termos geológicos, hoje é fácil de determinar quando que surgiu, né, as primeiras cianobactérias ou estruturas biológicas que produziam oxigênio. Porque está registrado no registro estratigráfico, né, de camadas nas rochas, quando houve oxidação do ferro presente naquelas rochas. Então, de certo ponto antes,
você vê camadas que eram basicamente escuras, né, avermelhadas, e depois já começaram a aparecer camadas mais amarelas, ocres, que é a característica de ferro oxidado. Então, depois de um certo tempo, aconteceu isso. O próprio desenvolvimento da vida acabou mudando a química atmosférica e o próprio intemperismo, e isso virou um ciclo. Então, a vida entrou dentro do ciclo do planeta, modificou ele e achou outro equilíbrio. Hoje, a gente continua fazendo isso. Então, a vida foi evoluindo, ela não conseguiria tirar mais daqui de dentro da água. Por quê? Porque ela saiu da água, certo? E aí ela teria que encontrar de outra maneira. De certo modo, nós continuamos fazendo isso. Existe de certo modo, o intemperismo vai lá para o oceano, para os rios, para os lagos, mas, de qualquer modo, a própria composição da crosta terrestre ainda continua. Você chove, você tira aqui da superfície ou das rochas, né, a própria chuva leva para dentro do solo esses íons, certo? Esses íons são absorvidos agora por um sistema biológico que antigamente não existia, que são as plantas, e aí depois, seja elas qual for, né, tem outros íons aqui também que são fornecidos ou pela atmosfera, ou hoje em dia isso daqui pode ser fertilizante, por exemplo. E aí você consome de duas formas. Diretamente, né, a planta absorveu tudo isso, incorporou, você consome isso diretamente, ou consome o outro sistema biológico complexo que converteu aquilo em proteína, por exemplo. Porque daqui para cá você não consegue converter em proteína. Você precisa desse sistema que converte esses sistema biológico em proteínas, certo? Então, a gente continua nesse esquema. Sistemas multicelulares vão adquirir esses íons metálicos essenciais e outros ligantes, né, de outros sistemas biológicos multicelulares. Então, essa história da predação, ela é antiga. Não adianta você só ter daqui, porque ele não vai te dar tudo que você precisa daqui, certo? Que se acumulam por absorção. Então, a concentração, né, você vai concentrando, vai utilizando, ele não sai do corpo, você aumenta essa concentração. Esses sistemas aqui também fazem. Se você pegar a concentração que você tem de cátions metálicos no solo, ela é menor do que você vai ter na planta ou no animal, certo? Então, são concentradores também. Aqui são exemplos, né, de onde você encontra esses metais essenciais, né? Você vai ver que sistemas vegetais são fantásticos para absorver e transferir e concentrar íons metálicos, e também animais, mas principalmente sistemas biológicos, você entrega pronto para lá, certo? E a maioria daqueles essenciais, por exemplo, são sempre encontrados em sistemas animais. Então, se você precisa de zinco, você vai encontrar... Veja, tem zinco na planta? Tem, mas a concentração é muito baixa. Então, você teria que comer... Teria que ter a vida de um herbívoro. O herbívoro, ele passa 12 horas da vida dele, sei lá, 8 horas da vida dele comendo. Se o ser humano tivesse que passar todo esse tempo comendo, ele não tenha tempo de desenvolver civilização, nem carro, nem computador, nem nada, certo? Então, existe essa diferença também. Então, nesse sentido, a necessidade de você adquirir esses íons daqui é porque a gente não consegue converter isso daqui, aumentar a concentração disso como os animais fazem. Então você come dos dois porque tem fontes diferentes. Mas os metais essenciais, a grande maioria deles vem de sistemas biológicos animais, que a gente precisa comer, tá legal? Ou de derivados produzidos de animais, certo? Subprodutos animais, leite, queijos e assim por diante. Bom, então essa é a relação de abundância e disponibilidade, está relacionado com a formação desses compostos a partir do que havia disponível, certo? Em termos de disponibilidade tinha que estar solúvel e de abundância no planeta. O segundo item lá é o comportamento ácido-base, né, em relação ao ligante. E a gente usa a teoria de ácido-base de Peirce, que a gente já sabe, já viu. Os metais duros têm como característica, né, raio iônico pequeno, carga elevada, ou a relação carga-raio é alta. E os moles têm, ao contrário, raio iônico grande e carga baixa, ou relação carga-raio baixa. E tem a polarizabilidade também, que os duros são pouco polarizáveis, né, e formam interações predominantemente iônicas, enquanto os moles têm a polarizabilidade é maior e formam ligações com características covalentes. Existem também os intermediários, né, tanto os ácidos como bases. Por quê? Porque eles não têm um raio, uma carga alta tão pequena assim, um raio tão pequeno, uma carga tão alta, e nem um raio tão grande, uma carga tão baixa. Então, eles podem interagir
com um ou com outro, certo? Essa daqui é uma tabela mais completa do que a gente viu até agora, dessas classificações. Então, basicamente, em termos de tabela periódica, os ácidos duros são aqueles aqui dos metais alcalinos e alcalinos terrosos e parte do lado esquerdo aqui da tabela periódica, algum desses lados direitos, incluindo alguns ânions aqui também, e os elementos aqui que são presentes, predominantes, né? Ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, por exemplo, o manganês também tem o molibdênio, mas esses daqui são os mais interessantes em metaloproteínas, eles são intermediários, justamente para poder se ligar tanto com bases moles quanto com bases duras. Isso, por conta disso, o sistema biológico não tem que ficar procurando alternativas. Eu vou usar para essa base, porque ela é mole, eu só preciso de um mole, então eu tenho que pegar um mole. Veja, os moles têm uma abundância pequena, certo? São metais raros, enquanto que os duros são duros, então não vão ter essas propriedades. Então, esses intermediários também foram bastante utilizados. Então, relembrando, né, sempre eles têm a tendência de duro reagir com duro, mas não é específico, principalmente se você considerar os intermediários. E, lembrando aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores, do tipo de interação, né? Aminoácidos ou moléculas biológicas como ATP, fosfato, né? Os aminoácidos ou os peptídeos, como esses daqui, das glutationas, etc., eles têm tendência sempre a ter grupos, não é tendência, eles têm grupos, né, que vão reagir com diferentes metais. Então, é ficar de olho do que a gente já viu. Então, nos períodos, né, voltando aqui um pouquinho, nos períodos a variação é desse jeito, e aqui nos grupos o que a gente vê é o seguinte, quando você desce num grupo da tabela periódica, o raio vai aumentar, seja ele tanto o atômico quanto o iônico. Então, se aumenta o raio, diminui a dureza. Então, no mesmo grupo, você vai aumentando a moleza, digamos assim, conforme você desce no grupo. E aí você tem mais ou menos assim, ligantes que se ligam preferencialmente a metais duros são os ligantes duros. Dentro de um grupo, né, aquele mais duro tem que estar no topo. Então, é por isso que o nitrogênio tem uma preferência por ácidos duros muito mais do que o antimônio ou do que o fósforo, que esses não são importantes. E a dureza dele vai variar principalmente em relação à variação do raio da carga quando sai do nitrogênio. Por isso que o nitrogênio, né, seria muito mais, teria uma preferência muito maior para metais duros do que para ácidos duros do que o fósforo. A mesma coisa o oxigênio e enxofre, o selênio, e dentro dos halogênios também, do flúor, cloro, flúor é muito pequeno, né? O cloro e o bromo são maiores. E aí, ao contrário, quando você sobe, então essa ordem se reverte aqui. Então, esse tipo de por exemplo, né, você vê que o fósforo ele tem uma característica, às vezes, não fosfato, fósforo ou enxofre, né, eles têm uma característica mais de ligante intermediário, de base intermediária, né, enquanto que oxigênio e nitrogênio eles têm como característica de bases duras, justamente devido a essa variação que quando você sai dentro do grupo, quando você sai de um período e vai para o outro, você está aumentando o número quântico principal, então você está aumentando o raio. Mesmo que você ionize, se você não perdeu a camada toda, ainda você vai ser maior. Então a polarizabilidade também é maior e tem um caráter mais mole. Tá? Então dá para prever mais ou menos também nesse sentido dentro de grupos e entender por que esses, por exemplo, fósforo e enxofre estão presentes em vários sistemas biológicos também por causa dessa capacidade. Então, só relembrando, uma tendência de ácidos duros preferirem se ligar a bases duras e moles a bases moles, né? Então, essas daqui são bases moles, que ela vai se coordenar a cátions moles, enquanto as mais duras vão se coordenar a cátions mais duros, que têm carga maior. Ligantes intermediários têm aquelas características, né? Se comportam com a característica dos metais que se ligam, e os metais também. Então, o que apresentar para eles, se é duro ou mole, se ele for intermediário, ele liga qualquer um. Então, se o metal for um ácido duro, o ligante intermediário se comportará como uma base dura. E se o metal for um ácido mole, o ligante intermediário se comportará como uma base mole. Por exemplo, o dinitrogênio, né, o nitrogênio molecular, o gás nitrogênio, ele é intermediário. Nesse caso, vale também para os ligantes, para os metais. Se o ácido for intermediário, o ligante duro, o ácido se comporta como um ácido duro e vice-versa. Tá? O terceiro ponto, que é importantíssimo, é o tamanho do íon metálico, ou o raio iônico.
Então, nesse sentido, nós vamos ver que tem uma coisa interessante. Como eu disse que o raio varia muito mais, como a gente está vendo aqui, olha, dentro do grupo, isso daqui é em picômetros, então ele sai, por exemplo, do lítio mais para o sódio mais, ele vai de 76 para 102. Quando você vai, certo, dentro de um período, aqui é porque você tem a configuração eletrônica, e aqui você muda também a configuração eletrônica quando você ioniza. Aqui você está indo 2+, né? Quando você vai do sódio, você vai para o magnésio, você está indo para menor porque perdeu mais elétrons. Então perceba que quando você olha o NOx, ou o número de oxidação, que vai determinar também o raio, existe uma relação direta entre esse e a configuração eletrônica. Então quando se fala de raio iônico, não pode se esquecer de três coisas, desculpa. O número de oxidação, a configuração eletrônica, primeiro, aliás, o número de oxidação e a carga nuclear efetiva. Certo? Então, volta lá atrás, dá uma revisada de carga nuclear efetiva para você entender. Então, perceba o seguinte, quando eu estou dentro de uma mesma subcamada, como é no caso desse período aqui, a variação do raio é muito pequena quando eu estou indo para a direita. Você está aumentando o número atômico, certo? O Z, você está aumentando a carga nuclear efetiva, mas a variação é pequena, veja, 80, 83, 78, 74,5, 69. Então, é pequenininha quando você sai dentro do grupo, de 78 para 68, para 63 aqui, mas você está vendo que eu estou de ferro 2, rutênio 3 e ósmio 4, certo? Então, quando eu vejo de zinco 2 para cádmio 2 ou mercúrio, você vê a diferença, 74, 95, 102. Então, essas relações aqui que a gente já viu lá atrás no curso são importantes porque ela vai, aquilo que eu falei anteriormente, né, de por que o cátion metálico foi o escolhido. Então perceba que a maioria dos cátions que participam efetivamente de metaloenzimas estão aqui nesse período, no quarto período, no quarto período, certo? Por quê? Porque o raio deles, eles são próximos. Então, olha, o manganês, o ferro, o cobalto, o níquel, o cobre e o zinco. Eles têm raios, vão de 83 a 74, 69, então não são tão distantes quanto esses daqui, que você pula mais de 10. Então, são raios que você consegue encaixar dentro daquelas distâncias que você vai gerar quando você formar os ligantes proteínas, por exemplo, com os aminoácidos, que a distância entre os grupos, né, quando você faz a proteína, existe uma distância máxima que você consegue manter entre os grupos que vão servir de ligantes. Diferente, por exemplo, de sódio e potássio, que a diferença é grande, né, ou mesmo de lítio, e eles fazem pouquíssimas, você não vai ver basicamente quase metaloproteínas com sódio e potássio. O que você vai ver são proteínas que manipulam sódio e potássio nos canais, para pôr para dentro e para fora da célula. Mas que fazem parte do metabolismo mais complexo, eles têm raios próximos, certo? Aqui, basicamente, são os principais que você vai encontrar em sistemas biológicos, não estão aqui na ordem de quantitativa, certo? Mas esses daqui são os principais. E você vê que a função que você vai encontrar esses íons aqui são muito mais complexas do que esses outros aqui, tá? Ou esses outros aqui. Então, por quê? Justamente porque eles têm uma propriedade, essa variação da relação carga-raio, né? E também a configuração eletrônica de ser muito mais indicada, são os compostos, são metais que têm níveis D, eles têm propriedades químicas que são muito mais suscetíveis ou muito mais indicadas para as atividades biológicas do que esses daqui que têm níveis S ou níveis P. Certo? Então, basicamente, você começa a ver essa relação também de configuração eletrônica com a função. O raio iônico, obviamente, depende do estado de oxidação e do efeito da blindagem, né, relativo à carga nuclear efetiva. A disponibilidade também é aquilo, voltando ao que a gente tinha falado, né? Quando eu falo de disponibilidade, tem relação com a solubilidade. E ela depende do raio iônico também, aquele gráfico do Goldschmidt que eu mostrei, certo? A relação da carga com o raio. Se você tiver um certo número dentro de um certo intervalo, ele vai ser solúvel, ele vai estar disponível. Outro parâmetro que vai também vai ser determinado também pelo raio, ou pela carga e pelo raio, é o caráter de Pearson, de duro ou mole. Ele vai depender também justamente do raio e da carga, ou da relação.
quanto maior, vai determinar se ele vai ter uma maior ou menor polarizabilidade, se ele vai ser mais duro ou mole. Então, o raio iônico, né, ele está como um parâmetro definidor de vários outros parâmetros, mas sempre relacionado com as propriedades quânticas da configuração eletrônica e do efeito de blindagem. Tá? É primordial. Aqui tem um exemplo dessa variação que é interessante, nesse quarto período, justamente, onde estão os principais aqui que a gente falou, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre e zinco. Isso daqui são a variação do raio em função da configuração eletrônica, certo? Então perceba o que acontece com o raio conforme você vai mudando a configuração eletrônica. Começa com D0 lá no cálcio, que não faz parte deles, então o cálcio não é um metal de transição porque não tem D0, mas aí aqui já começa o escândio e vai indo. Então o raio vai diminuindo conforme você vai progredindo no período da tabela periódica, porque você vai aumentando o Z, certo? O número atômico, e vai fazendo o que também? Aumentando a carga nuclear efetiva, porque aumenta Z, aumenta isso daí também. Vai ter essas variações também de acordo com a configuração eletrônica. Aqui são essa tabela desses metais também, e os estados de oxidação mais comuns. A gente já viu essa tabela aqui, tá legal? E essas relações são importantes por quê? Aqui eu já falei, né, você vai ter vai ser devido ao aumento de Z da carga nuclear efetiva. Quando você perde elétrons, diminui o tamanho, diminui a blindagem, e quando ganha, aumenta o tamanho, aumenta a blindagem também, que você tem mais elétrons. Então, a dureza ou a moleza, digamos assim, relativa, depende dessa configuração eletrônica de cada estado de oxidação possível num dado ambiente químico. Então, os raios iônicos eles podem ser muito próximos ou coincidir dependendo do NOx. O que é importante isso daqui da gente ver? Nós vemos que, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo aqui do vanádio. O vanádio é utilizado em sistema biológico. A configuração dele é 3D, 4S2. Como ele é 5+, ele perde toda essa configuração aqui, certo? Mas o vanádio aqui é o raio iônico que a gente está vendo. Então perceba que ele vai ficar muito pequeno, porque é 5+, ele perdeu todo mundo. Então, num sistema biológico, você pode encontrar vanádio nos estados 3+, 4+, e 5+. Esse daqui é o dos 5+, é o menor deles. Em haloperoxidase, dependente de vanádio. Enquanto que o níquel, que está aqui, que é o segundo menor, digamos assim, que é normalmente o níquel 2+, que você vai ver aqui, né? Ele é predominante no estado 2+, em ureases, níquel-ferro hidrogenases, acetil-CoA, sintase e assim por diante. São enzimas que têm esses metais. Então, em sistemas biológicos, o raio iônico do níquel vai ser sempre maior do que o vanádio. Ele está mais para cima aqui. Tá? Então, ele vai sempre... Se esse daqui é muito menor, ele é um cara mais duro do que o níquel. E o níquel, então, vai se associar a ligantes intermediários, ou moles, em relação ao vanádio, enquanto que o outro vai se ligar a ligantes duros, certo? Já se você faz o vanádio ficar um pouco maior, ou seja, ao invés de ser estado 5, você vai para o estado 3, ele vai subir aqui. E aí você vai ter um raio iônico muito próximo do níquel e pode competir com os ligantes do níquel. Por quê? Porque além de caber lá no espaço que o níquel cabia, agora ele mudou o caráter dele de duro para intermediário ou mole, se for o caso. Então é por isso que vanádio 5 é metal essencial, mas vanádio 3 pode ser tóxico, certo? Porque ele vai começar a competir justamente pela carga e raio, e pela característica que tem disso daí decorrente, com outro metal essencial que seria o níquel. Se você pensar, né, que a acetil-CoA é uma enzima diretamente ligada com a transmissão de função, né, de neurônios, de neurotransmissão e outros tipos de processos biológicos, você tem como que fala? Afeta totalmente isso, e os sintomas dessa intoxicação têm a ver diretamente com a substituição do níquel por vanádio 3+. Então, desse modo que o raio iônico acaba sendo influente nesse sentido também. Além disso, né, se o seu sistema biológico utiliza vanádio 5+, é porque na época ele coube lá dentro daquela enzima. E o vanádio 3+, seria menos disponível também para funcionar. Nos grupos, de novo, né, para cátions e ânions, tanto faz, se você, aqui nessa tabela a gente já viu ela anteriormente,
O cinza aqui é o átomo normal, o vermelho é o cátion, e aqui é o inverso, o cinza é o átomo normal e o azul é o ânion. Então, ânions vão ser sempre maiores, os cátions menores do que os átomos originais. E, de novo, quando você perde elétrons, diminui o tamanho, diminui a blindagem e invertido também. Então, por que que é importante, como a gente falou, de você perceber essa relação de carga e raio? Aqui está mais ou menos especificado, veja, isso daqui são 3 geometrias de coordenação para enzimas contendo manganês. O manganês é essa esfera aqui no meio, tá? A esfera roxa. Então ele pode ter tanto a tetraédrica, a bipirâmide trigonal, quanto a octaédrica, certo? Esse daqui você tem a valência primária 4, valência primária 5, valência primária 6. E quando eles vão ser usados em diferentes, eles podem ser usados em diferentes tipos de enzimas, certo? Perceba aqui que a estabilização, às vezes, para você ter de um manganês, né? Quando ele está tetraédrico, essa distância aqui dá certinho para que os orbitais, né, atômicos dos nitrogênios, das histidinas, que você está utilizando aqui principalmente, ou dos oxigênios aqui do ácido aspartico, eles se sobreponham aos os orbitais, né, híbridos do manganês para fazer a ligação, e essas distâncias foi o que eu falei anteriormente. Quando você monta a proteína, essas distâncias não têm uma variação muito grande, ela não consegue ser tão grande assim. Por isso que esses metais que têm raios iônicos próximos que são utilizados. E apesar de ter raios iônicos próximos, as propriedades químicas são diferentes. E aí você consegue ter essa variação, tá? E diversidade. Quando ele vai fazer a geometria bipirâmide trigonal, ele vai pôr uma água como quinto ligante. Ou octaédrica vai ser uma água. Mas essas outras distâncias aqui não mudam, certo? Então, você pode ter essas geometrias, mas com outras moléculas do lado de fora. Então, o raio iônico é importante. Se você tiver algum metal aqui interferindo, né, você vai ter esse problema. Então, a geometria de distância dos ligantes ao redor do íon metálico, ela foi definida principalmente pelo seu raio iônico, aqui é pelo, tá? Além da carga e de seu comportamento natural da ácido-base, porque ele está aqui por uma certa função. Se ele vai ser mole, por exemplo, né, vai ser fácil de você ligar, às vezes, ou intermediar outras moléculas que têm essas características. Se ele for um metal duro, pode ser que ele não vai estar participando do sítio ativo, ele vai estar aqui do lado para manter o sítio ativo com aquela geometria, ele tem uma função estrutural. Tá? E aí o problema sempre é aquele, que essas distâncias aqui, elas não vão mudar, mas se você puser metais, íons metálicos com raios iônicos diferentes, semelhantes, eles podem substituir, se a carga for proximamente também foi parecida. Cargas muito diferentes também não conseguem substituir. Então, raios iônicos aproximadamente iguais, né, você consegue fazer a substituição com cargas parecidas também. Só que é outro elemento e o comportamento químico vai ser diferente. E isso é sempre o problema. Então, o raio iônico, né, ele é importante por todas essas características. Aqui, por exemplo, outra relação que existe, né, sobre em plantas, né? Celulase, ou em fungos ou em bactérias, celulase é uma enzima que consegue decompor celulose, converter celulose, por exemplo, em carboidratos ou outros elementos úteis para o organismo que está usando aquilo lá. Então aqui o laranja são os ativadores de celulase. Então, se você tem enzima e você tiver bário, cálcio, magnésio presente, né, ou lactose ou outro açúcar, você ativa a celulase. O rosa é inibidor, então se você tiver uma concentração alta de ferro 3 ou níquel 2, você desativa. Por quê? Provavelmente se você comparar o raio, né, desses íons aqui, que são os cátions ativadores, você pode ter raios desses aqui próximos, eles substituem, mas não vão ter, por exemplo, o níquel é mais como um intermediário, que a gente viu, né? E esses daqui são duros. Então a propriedade química ou o comportamento dele muda e por isso desativa-se, é inibidor da enzima. E esse daqui pode ser tanto inibidor como ativador da celulase. Tem outras enzimas hemicelulase que degrada a hemicelulose ou lignases, que degradam a lignina. E é a mesma história. E a relação sempre está como que é um ativador e quando é um inibidor.
Para cátions metálicos, aqui tem outras moléculas que a gente não vai falar, mas para cátions metálicos sempre está relacionado com essa propriedade, com essa relação carga-raio que define se vai ser um comportamento de caráter duro ou mole, que ele pode substituir. Aqui tem um trabalho que é importante, né, que ele analisou justamente o efeito dessa substituição na eficiência catalítica da anidrase carbônica. A anidrase carbônica é a enzima que converte CO2 em bicarbonato para fazer a tamponagem do sangue. Aqui a estrutura do zinco, é um zinco que tem aqui. Aqui você tem os aminoácidos, esses azuis são nitrogênios, tem histidinas. Então são os nitrogênios das histidinas que ligam, fazem a coordenação com o zinco. É uma geometria tetraédrica. São 3 ligantes e o quarto ligante é uma molécula de água, que vai reagir com CO2 aqui para formar o bicarbonato. Então, uma das características do zinco é que ele atrai, ele facilita a liberação desse hidrogênio aqui, a quebra dessa ligação, atraindo os elétrons para cá. Então, por causa da diferença da eletronegatividade. Se você puser um metal muito duro aqui, você quebra essa ligação e não permite fazer a ligação com o CO2, certo? Então, você desativa a enzima. E foi mais ou menos isso que ele analisou. Aqui em cima a gente tem os raios iônicos em picômetros do zinco, do cobalto, do cádmio e do níquel que foram utilizados nesse estudo aqui. Então perceba o seguinte, quando você tem zinco, a atividade catalítica é alta, certo? Aqui ele avaliou em termos de concentração, mas vamos ver aqui nessa linha. Então depois, logo próximo do zinco, olha, meio picômetro de diferença, você tem o cobalto 2. Diminuiu, mas depois ele se manteve na mesma atividade, basicamente, catalítica, eficiência, em função da concentração. E quando você aumenta muito a concentração do zinco, acaba diminuindo. Esse aumento aqui depende da interação dos zincos que não estão ligados, né, na atividade da enzima, também relacionado com os ligantes, com os outros ligantes. Então é por isso que é importante ver basicamente na baixa concentração. Quando você coloca o cádmio é muito maior. A carga é 2+, mas ele é maior, certo? O que acontece? Apesar dele ser maior, ele não é 10, 20 vezes maior, certo? Ah, ele é 10 vezes maior. Sim, não, 740 seria 10 vezes maior. Então ele é 10 unidades só maior, então ele cabe ainda aqui, certo? Mas como ele é maior, ele é mais mole, vamos dizer assim, não é tão intermediário quanto o zinco, ele é mais mole, então justamente por isso ele consegue caber aqui por deformar mais facilmente para se ajustar a essa região aqui. Só que a propriedade dele de eletronegatividade é diferente do zinco, certo? E com isso ele inibe a função da enzima. E o níquel é pequenininho, então ele é mais duro, ele é intermediário, mas ele tem característica mais dura do que o zinco, que ele está lá do lado esquerdo, enquanto que o zinco está do lado direito, lá no quarto período. Então, o que acontece? Você vai inativar mais ainda justamente devido a esse caráter. Aqui em cima está a relação carga-raio. Então, perceba, a configuração do zinco 2 é D10, bastante estável, do cobalto D7, do cádmio D10 e do níquel D8. E o que vai acontecer aqui é que você vai ter a relação carga-raio entre zinco e cobalto são próximas. Por isso que a atividade não muda muito quando você percebe como cai essa relação para o cádmio, né? E para o zinco ela é maior ainda, para o níquel, desculpa, ela é maior. E por isso, quando você tem uma relação carga-raio muito diferente do cádmio metálico que está lá, você afeta muito mais a atividade enzimática. Esse daqui, o nenhum, não usando isso daqui vazio, né? Para a atividade enzimática é 0, então só para usar como referência. Mas perceba que esses parâmetros da carga e do raio é que definem qual o elemento que vai substituir e quanto que ele afeta aqui. Mas não que outros elementos, mesmo maiores ou menores, não possam substituir. Só que quando acontece isso, que a relação carga-raio é muito diferente, a consequência é muito mais evidente, muito mais intensa. Tá ok? Então, é essa a importância. Por último, né, mas não finalizando totalmente, obviamente, não esgotando, é o quarto item, que é a compatibilidade com a tarefa a ser desempenhada. E ela envolve o que a gente falou lá. De todos os parâmetros que a gente vai falar só da energia de estabilização do campo cristalino, da labilidade e inércia. Tá? Geometria e propriedades redox a gente não vai falar. O efeito da energia de estabilização do campo cristalino é o ΔE que a gente viu, tá legal? E para entender por que um ligante de campo mais forte, a gente diz que ele leva a um composto mais estável, né? Nós vamos entender esse efeito agora em termos de energia
total do composto, a queda da energia, né? Ou seja, você vai para um composto que tem uma energia menor do que o original, e isso tem a ver, obviamente, com o número de elétrons dos orbitais EG e T2G, que são os orbitais que têm esse daqui, o de maior energia ou de menor energia, num campo octaédrico. E a força dos ligantes, para ver quanto que ele vai desdobrar. Então, para entender, a gente vai ver um gráfico, uma tabela e esse esquema aqui. Então, esse esquema, vocês devem lembrar lá das aulas anteriores, ele está sendo usado para o crômio 3 e está mostrando o efeito da intensidade do campo do ligante deles. Começou com o flúor e foi para o cianeto, então está aumentando a força do campo. O ΔE está aumentando. Aqui, para entender essa tabela, a gente tem que inserir esse esqueminha aqui, que ele diz o seguinte: quando você desdobra num campo octaédrico, né, o EG e o T2G, então o EG vai 0,4 para baixo, né, e o EG vai 0,6 para cima, em relação à energia inicial, original que estava aqui. Então, é como se os orbitais originais tivessem, os 5 orbitais E tivessem aqui nessa altura, aí houve uma diminuição de energia aqui e houve um aumento de energia. Nesse caso, o 0,4, né, foi 0,4 para baixo e 0,6 para cima. Então, os orbitais EG, eles aumentam muito mais, eles têm 50% a mais de energia do que o T2G aqui de baixo, certo? Então, aqui é fácil pensar. Se você tiver elétrons no EG, esses elétrons vão contribuir para quê? Em relação à energia inicial? Para ter uma energia menor. Se você puser elétrons lá em cima, né, você vai estar contribuindo ao contrário. Ok? Então, aqui a gente já percebe, né, que se você tiver... Aqui tem uma configuração só que é D3, mas a gente vai ver em função de várias configurações, certo? Então, perceba o seguinte, se eu tiver D1, vai ter só um elétron aqui. Então, qual é a contribuição? Cada elétron vai contribuir com menos 0,4 na energia. Então, a energia de estabilização do campo cristalino, por uma configuração D1, vai ser menos 0,4. O delta aqui é esse delta, a variação do ΔE, e aqui está a geometria octaédrica. Tá? E a gente está um spin alto, campo fraco. Então, se eu for D2, vai ficar aqui embaixo. Agora eu vou ter menos 0,8. Por quê? Porque eu tenho 2 elétrons em 2 orbitais que contribuem com 0,4 cada um. Se eu fizer D3, vai ser 3 vezes 0,4, dá menos 1,2. Maravilha. Aí, eu não, agora pelo princípio de exclusão, eu tenho que mandar lá para cima. Tá? E a máxima multiplicidade lá. Tem que mandar lá para cima porque é spin baixo, que é campo fraco, spin alto, desculpa. Então, quando entrar no 0,4, no D4, já foram 3 elétrons aqui embaixo, o próximo eu tenho que pôr lá em cima. Só que lá em cima eu contribuo para aumentar a energia e não diminuir. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descontar quanto cada elétron vai contribuir com 0,6. Então, quando eu vou para D4, eu vou ter o quê? São 3 no T2G, que dava 1,2 negativo, mas ele sozinho que vai para o EG, ele contribui com 0,6. Então, vai ser menos 1,2 mais 0,6, porque ele aumenta ao invés de diminuir, por isso que mais. Então, vai dar 0,6. Então, para cada elétron que eu puser aqui em cima, eu vou diminuindo a energia de estabilização, ou seja, vou diminuindo a estabilidade daquela ligação química daquele composto. Quando eu tenho 3 embaixo e 2 em cima, que é a configuração D5, isso significa que eu tenho 0 de ganho de energia. Então, no gráfico aqui, está mostrando a configuração, aqueles metais lá do quarto período que é interessante para nós, e a energia reticular é de um sólido com essa composição, metal e 2 ligantes, né? Mas não importa porque a ideia é sempre a mesma. Tá? Reticular aqui é porque é sólido, em quilojoules por mol, o ganho de energia, assim por diante, não se preocupa com isso. Ele reflete o que para compostos de coordenação isso também, tá legal? Então perceba, D0 eu não tenho ninguém, por isso que é 0, não tem ninguém nos orbitais. Conforme eu vou subindo, a configuração vai sendo D0, D1, D2, D3, D4, D5. Então eu aumento a energia de estabilização, certo? Até o D4, ainda ganho, mas vai começar a diminuir porque começou a entrar elétrons lá em cima. Então veja, aqui subiu, depois começou a diminuir e 0. Então para compostos D5, certo? Eu não tenho ganho nem perda, então eles são pouco estáveis. E para D10 também. Essas são características interessantes, por quê? Porque facilita a quebra de ligação.
Então, se o sistema biológico precisa de um sistema onde você forma o composto, mas que ele não seja muito estável, porque eu quero fazer algum controle enzimático, lá, um efeito catalítico, e facilitar a quebra da ligação, eu posso usar manganês ou zinco, certo? E aí começa agora de novo. Eu começo a colocar, para D6 eu coloco mais um elétron lá, vai caindo, caindo, caindo até D10. Isso eu estou no spin alto. Agora, se eu tiver um ligante forte, o que vai acontecer? Esses spins, os elétrons vão ser forçados a ficar aqui embaixo, porque senão a energia, né, total vai subir muito, porque eles vão estar muito lá em cima. Então vai ser até mais do que 0,6, vamos dizer assim, mas é muito mais. Então ele vai para baixo. O que vai acontecer? Se eles vão todos para baixo, você vai pegar e todos eles vão contribuir para a estabilidade. Então, de complexo de D1 a D3 não tem spin alto, porque todos estão embaixo, por isso que está vazio, né? E de D8 para D10 também não tem spin baixo, porque sempre vai ter elétrons lá em cima. Então a gente vai ver só aqueles que podem ter spin alto ou spin baixo. Então veja, o D4 pode ter spin alto ou spin baixo. No D4 do spin alto, a estabilidade seria só 0,6. Quando ele vai para o spin baixo, veja, vai para 1,6, porque agora você tem 4 elétrons, 4 vezes 0,4, por isso que dá 1,6. Então, um ligante forte numa configuração D4, ele é muito mais estável do que um ligante fraco numa configuração D4. Então, esse composto aqui é mais estável. Perceba que numa D5, onde todos eles vieram para baixo também, vai aumentando. E a D6, onde você preencheu todos eles aqui, agora em parte de baixo, são 6 vezes 0,4, dá 2,4 negativo. Então, um ligante forte numa configuração D6 é aquele composto que vai ser o mais estável de todos, certo? E com isso ele vai ser difícil quebrar a ligação e isso daí então veja, um D6 é ferro, certo? Ferro é D6. Depende do ligante. Se for um ligante forte, você vai ter o quê? Você vai vir para spin baixo e vai ficar estável. É isso que acontece na hemoglobina. O O2 é um ligante, de certo modo, forte, que ele faz a inversão do spin do ferro, os elétrons vão para baixo e aumenta a estabilidade. E você não consegue quebrar essa ligação. Essa ligação do oxigênio na hemoglobina ela tem que ser rompida mecanicamente. Você tem que arrancar, literalmente, arrancar, quebrar a ligação mecanicamente. A gente vai ver isso na aula sobre transportadores de gases. Por isso que é estável, porque você não quer perder o oxigênio no caminho. Então está aqui a relação entre estabilidade, intensidade de campo, né, e por que ele é tão estável, como que a seleção natural escolheu, né, e tem que ser ferro 2 para acontecer isso. Por quê? Porque é D6, ferro 3 é D5, é menos estável, o oxigênio não se liga. Então, se você tiver oxidação do ferro, é uma doença que existe, que você oxida o ferro de ferro 2, ferro 3, a pessoa tem falta de oxigênio. Isso tem a ver porque a estabilidade da ligação é menor. Ok? Bom, aqui resumindo então, né, um aumento do Z, você está vendo um aumento também da energia de estabilização do campo cristalino, né? Ligantes de campo forte e configuração de spin baixo têm uma estabilidade maior, levam a uma maior estabilidade, e configurações semi-preenchidas D5 ou D10 não aumenta. Por quê? Porque você não tem um ganho, por causa dos números de elétrons, né, para spin alto, que vão lá para os orbitais que contribuem de forma a aumentar a energia em relação a diminuir, é zero a conta total. Tá legal? A gente continua na sequência, na parte B, para falar da parte de labilidade e inércia dos compostos de coordenação.